Queridos irmãos, boa noite. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do nosso Evangelho. Eu me chamo Edson Melo, sou trabalhador voluntário do Núcleo Espírita Alta de Souza, localizado no bairro do Ipicep, onde, em janeiro deste ano, completou 50 anos, trilhando sempre os caminhos do Cristo e semeando o amor. Com a nossa mentora Alta de Souza, os nossos irmãos encarnados e desencarnados, estamos dando início a mais um trabalho, que é o trabalho da divulgação da nossa doutrina. Nos sintamos felizes e abraçados por todos. E agora solicito que possamos entrar em sintonia com o alto através da prece. Fechemos os nossos olhos. Querido Mestre amigo Jesus, aqui estamos unidos e reunidos para dar início a mais um trabalho da nossa Seara Alta de Souza. Que possamos estar agora tranquilos, pacientes, para entendermos as lições que há de vir e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que a tua luz se faça presente nos corações de todos nós, hoje e sempre. Com a prece de início dos nossos trabalhos, vamos fazer a leitura do nosso Evangelho, que é o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, e o item 9, caracteres do verdadeiro profeta. Então a gente vai dar uma leitura de início do Evangelho e prosseguirmos. Item 9. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Impostores. Trouxemos essa noite 3 exemplos para discernirmos o que é um falso profeta e vários exemplos de bons profetas. O primeiro exemplo, meus irmãos, foi um vídeo que recebi através de WhatsApp nesse mês, no dia 5, onde um religioso, através de uma emissora de televisão muito conhecido, ele estava vendendo sementes. E ele colocava, diante dessa tempestade que nós estamos vivendo e passando, do Covid-19, do novo coronavírus, que a pessoa comprando e semeando
vai ser curada. E outro religioso, para confirmar o que ele estava falando, disse que semeou a semente e ficou bom no coronavírus. Então ele colocou essa semente como o nome da pessoa e ofereceu aos seus fiéis a venda dessa semente por R$1.000. Quem não tivesse, poderia pagar 500. Quem não tivesse, 200. E quem não tivesse, R$100. Ia plantar a sementinha de feijão com o nome dela, iria brotar. Na semeadura, a pessoa ficaria curado de todas as suas mazelas. Isso é o prometido. Então, meus queridos irmãos, paralelamente a isso, uma senhora, no mesmo vídeo, mostrando como se fazia a semente, numa impressora computadorizada a laser, gravava o nome das pessoas e estava vendendo apenas por R$4. Por que as pessoas compram por 1.000, 500, 200 ou até mais? Porque acreditam. E por que elas acreditam? E por que elas dão crédito? A justamente achar que vai ser curada. Pode até ser, mas devido à sua fé, não pela semente. O segundo exemplo que nós trouxemos essa noite aconteceu no Rio de Janeiro, no campo do Maracanã, há anos atrás, passando também pela televisão, transmitido também pelo rádio. Milhares de pessoas foi a esse evento. O religioso fez uma oratória brilhante, convincente, daquela que é realmente de você tirar o chapéu. E no fim da oratória dele, meus irmãos, o que foi que ele solicitou para os fiéis? Ele falou o seguinte: agora doe o tamanho da sua fé. Se sua fé valer 2.000, doe. Valer 1.000, doe. Valer 500, doe. Se só valer 100, doe. Foram sacos e mais sacos de dinheiro saindo ali onde os jogadores saem para o vestiário. Muito dinheiro, meus irmãos. Muito saco de dinheiro. Isso foi gravado. Depois, quando acabou o dinheiro, se quem não tem mais dinheiro, quem não teve, pode doar o relógio. Não tem problema não. Sacos de relógios saíram do Maracanã, abarrotados. Por fim, ele disse: quem não tem dinheiro, quem não tem relógio, doe os óculos. Você vai ser curado. Depois de uma semana, o religioso estava
fazendo seu programa de rádio. E o ouvinte que estava no Maracanã e doou o óculos conectou através do telefone com ele e disse: me ajude. Semana passada eu estava lá, o senhor falou que eu ia me curar, ia ficar bom. E eu doei meus óculos. Não estou enxergando nada quase. Eu preciso para até poder trabalhar na minha visão. Ele respondeu para o fiel: o tempo de Deus não é o tempo dos homens. Tenha paciência, que Deus vai operar. São essas razões que nós devemos sempre se precaver com esses falsos profetas, onde eles têm um objetivo, que não é fazer a caridade. Esse é um dos objetivos. São, como diz o Evangelho, mentirosos, falsos, por que não dizer charlatões? Terceiro exemplo: uma noite na escola, onde eu sou professor, notei que no fundo lá da sala estava uma aluna chorando. Uma senhora. Eu dei aula normal, mas fiquei um pouco preocupado e querendo saber por que o motivo da aula toda ela chorando. Nenhum dos colegas dela sentou junto dela para fazer alguma pergunta a ela, né? A pessoa ficou meio recuada. Quando terminou a aula, eu fiz um sinal para ela, o pessoal saiu da sala, para ela ficar. Disse: eu queria saber o motivo por que você está chorando desde o início da aula até agora. Pois bem, meus irmãos, ela me contou. Uma senhora com 2 filhos, o marido desempregado por vários meses, não conseguia trabalho. E ela, frequentando uma determinada igreja, foi até o religioso que representa a igreja, contou a ele a situação do marido, que era que ele podia fazer por ela. Ele disse assim: minha irmã, fique tranquila, seu marido vai arrumar emprego, vai ter trabalho para ele. Mas para isso, a irmã vai falar com seu marido para vender o barraco de vocês e dar todinho à igreja.
Pois bem, meus irmãos, ela foi ao marido, contou a história e os dois concordaram em vender o barraco e entregar tudo à igreja. Passou um tempo, aproximadamente um mês, ela voltou na igreja e disse: por favor, me ajude, porque meu marido continua desempregado, não tem trabalho para ele não. E eu estou morando no quintal da minha irmã, com meus 2 filhos e meu marido. Tudo que eu tinha, o que ele tinha, a gente entregou aqui ao Senhor. A resposta para ela: calma, os desígnios de Deus não têm pressa. Então é que com esses exemplos que nós trouxemos, para a gente começar a discernir, porque tem pessoas que acreditam que vão realmente atrás dessas soluções imediatistas. Porque essas pessoas se deixam enganar. Primeiramente, por causa do conhecimento. Enquanto menos conhecimento, mais fácil de ser enganada. Um cego que guia outro cego, os dois caem no abismo. A cegueira da visão, ela é terrível, mas a cegueira espiritual é muito mais terrível. A pessoa quer consolo, ela tem um desejo, vê outra e diz: eu vou fazer com que todos os seus desejos se consolidem. Seja desejos materiais, sejam desejos espirituais. E a pessoa acredita. Porque somos vítimas dos falsos profetas? Por que damos créditos aos falsos profetas? Porque os nossos desejos, eles vão ser satisfeitos, entre aspas. É como se ele fosse um vendedor de ilusões. E nós, sem termos esclarecimentos da verdade, vamos para o caminho onde eles mandam seguir. Eles podem estar nas ciências, sim. Quando eles negam a Deus e a própria realidade espiritual. Eles podem estar na política, com certeza, com aquele discurso bonito, manso, prometendo e não cumprindo. Eles podem estar na religião. Todos esses exemplos que eu dei, eles estavam na religião. E nas casas espíritas, meus irmãos, eles podem estar? Com certeza.
onde a mediunidade for comercializada ou trocada por presentes, onde espíritos tentam enganar, fazendo-se passar por espíritos superiores. Devido a essa pandemia que estamos passando, saiu uma nota de esclarecimento da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Foi colocado também via redes sociais, através de WhatsApp, onde recebi também essa mensagem, que ela coloca o seguinte: dentro do nosso meio espírita, a União da Sociedade Espíritos do Estado de São Paulo vem a público esclarecer que não ratifica ou reconhece como válidas supostas comunicações mediúnicas alarmistas, independentemente da assinatura ou do médium, no que se refere aos últimos acontecimentos envolvendo a pandemia do Covid-19, também conhecido como novo coronavírus. Vem relatando aqui, ele fala sobre o Livro dos Espíritos, da questão 730, a questão 740, e no final ele coloca o seguinte: portanto, quaisquer interpretações dos fatos sem fundamentos, considerando a limitação de nossa percepção espiritual, é prematura, assim como a aquiescência perante supostas revelações extravagantes, conforme as orientações que o próprio codificador nos ofertou sobre o cuidado diante de revelações isoladas que não atendem aos critérios da razão e nem da concordância do ensino dos espíritos. Na própria casa espírita temos, infelizmente, também a propagação das notícias falsas. Nos deixamos envolver pela nossa vaidade e pelos espíritos que estão lá para fazer com que acreditamos que aquela mensagem seja verdadeira. E não é. São mensagens alarmistas, são mensagens que não confortam. E o Espiritismo, ele tem um objetivo, é de nos esclarecer como cristãos e de nos confortar. Então, meus queridos irmãos, quando vimos certos relatos, temos que analisar, temos que avaliar, temos que colocar se aquilo verdadeiramente é certo ou errado. Não prejulgar. Não julgueis para não ser julgado. Mas pelo menos analisar e avaliar. Se nós percebermos que aquilo é uma situação falsa, caridosamente chegaremos ao nosso irmão e vamos alertá-los para não se propagar as informações errôneas
que todos nós não queremos. Quem são os verdadeiros missionários, profetas, os verdadeiros faróis que clareia tudo que podemos realmente seguir pelo caminho da verdade? Não são egoístas, não são ambiciosos, são humildes e caridosos. Muitos exemplos temos, mas tiramos alguns para colocá-los e fazer aquele discernimento do falso e do verdadeiro profeta, a característica do verdadeiro profeta, a doação. E começamos por nosso irmão Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. Tem um exemplo seguinte, minha gente. Ele foi autografar um livro para uma senhora. E a senhora disse: Chico, tá errado o teu nome. Tu botasse Cisco Xavier. Ele disse: ô minha irmã, tá certo. Eu não passo de um cisco. Veja o desprendimento, a humildade desse ser. Todo missionário de Deus, ele tem que ser um espírito superior, onde ele já colocou suas provas em existências passadas. Deus não mandaria um profeta, um missionário, se ele não fosse superior. Qual general é confiado o seu exército se ele não tem competência nenhuma? Qual professor é confiado uma sala de aula se ele não tem competência nenhuma? Portanto, queridos irmãos, perguntaram a Chico: Chico, quando você desencarnar, você quer ser lembrado como? Ele fez: ô minha irmã, como uma grama no campo de futebol. Ela morrendo, nasce outra. Veja a simplicidade desse ser. Nós vamos agora para outro exemplo de verdadeiro profeta. É a nossa Madre Teresa de Calcutá, conhecida como Santa dos Pobres. Ela recebe o Prêmio Nobel da Paz. Nesse Prêmio Nobel, ela é chamada para uma janta, onde todos iriam pagar $250 para jantar com Madre Teresa, em comemoração ao prêmio recebido. Ela fez: vão pagar, e vão pagar quanto para jantar comigo? 300 convidados a $250. Ela fez: não, meus irmãos, eu quero dinheiro. Todo mundo ficou abismado. E ela não foi ao jantar
E todos deram dinheiro para a Madre Teresa. Com esses $250 que ela arrecadou de 300 pessoas, ela alimentou os seus necessitados com 4 refeições durante o dia por um ano. Veja a simplicidade, veja a humildade, o despreendimento desse ser maravilhoso, ser superior. Outro exemplo, meus queridos irmãos, é da irmã Dulce, na Bahia, quando ela estava prestes a construir o hospital para acolher os necessitados. Ela foi com a maquete do hospital ao gerente do Banco do Bradesco e colocou na mesa dele e disse que queria ajuda para poder construir o hospital. E ele disse: o problema agora não é só da senhora, é meu também, eu quero ajudar. E começou o hospital, só que no meio da construção, o Banco do Bradesco perdeu o convênio com o Banco do Brasil. E aí chamou ela e disse: a gente não tem mais condições de lhe ajudar. Ela disse: então me arrume uma passagem ida e de volta. Para onde a senhora quer ir? A Brasília, falar com o presidente. E lá foi a irmã Dulce. Falou na época com o presidente João Figueiredo e disse a ele a necessidade dos seus necessitados daquele hospital, e ele se prontificou em ajudar. Só passaram 30 meses e ele não fez nada. E aí ele foi visitar a Bahia e ela foi atrás dele, onde ele estava no evento na Bahia. E disse: presidente, a senhora se lembra de mim? Ele disse: lembro-se, senhora. Disse: pois é, eu falei com Deus, falei com Santo Antônio, e ele disse para mim que o senhor só ia entrar no céu se o senhor ajudasse no hospital para os nossos necessitados. Ele riu e disse: pode ficar tranquila que a senhora vai ter ajuda. E aí ela concluiu o hospital com vários leitos para vários necessitados. Não são pessoas destemidas, humildes, simples, abnegadas, honestas, éticas, que são verdadeiros profetas. Poderíamos também citar nosso irmão Bezerra, conhecido como médico dos pobres. Um certo dia a esposa estava preocupadíssima porque não tinha alimento em casa. Ele disse: tenha calma, a gente come brisa, brincando com ela. De repente, surge na porta dele um caminhão toquinho cheio de alimento. Foi um comerciante que foi ter consulta com ele e curou da doença que ele estava. E ele, em gratidão, deu um caminhão cheio para Bezerra, sabendo que Bezerra distribuía tudo que tinha com os seus necessitados. E dentro de 2 horas, esse caminhão já estava vazio. Tirou o dele para se alimentar e o restante deu todinho aos necessitados. Isso aqui é desprendimento. Esses exemplos nos servem para a gente pensar, refletir. Verdadeiramente, eu tenho que seguir esse caminho ou outro caminho? Jesus, como nosso governador da terra, o maior exemplo de humildade e de amor, ele nos mostrou o caminho que devemos seguir. E agora, para concluirmos a tarefa de hoje à noite, vamos agora, meus queridos irmãos,
nos conectar novamente com o alto para agradecermos por esse momento que estivemos juntos na divulgação da doutrina espírita. Fechemos os nossos olhos. Jesus, caminho, verdade e vida. Agradecemos a Ti, agradecemos a nossa mentora Alta de Souza, como também a espiritualidade amiga que esteve presente neste trabalho. Rogamos a Ti bênçãos de luz, Senhor, para todos nós, espíritos encarnados e desencarnados. Que a Tua luz seja sempre uma constância em nossas vidas, hoje e sempre. Obrigado, meus irmãos, pela atenção.